faz parte de um processo. A gente tem que entender que tem um trabalho sendo feito. Se ele vai ser bem-sucedido ou não, não sabemos. Mas querer que tudo funcione no automático, gente, não funciona. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E no vídeo de hoje veremos o que os jornalistas falaram após o Flamengo vencer o Botafogo por 1-0 ontem pelo Campeonato Carioca, né? O gol foi marcado pelo Léo Pereira, que tá aí na tela, né? O Carolino, ele conseguiu marcar um golzinho de cabeça no final do jogo. Mas se a gente parar para analisar o jogo, a partida em si, ela foi bem ruim. Foi bem ruim mesmo, 0-0 estava de bom tamanho por dois lados. Certamente hoje a torcida estaria chiando bastante, principalmente porque o Tite ainda não conseguiu arrumar o time daquela maneira que a gente espera, né? O Cebolinha joga bem um jogo, no outro ele não aparece tanto, enfim. O Flamengo vai tentando se encontrar na temporada. E a imprensa falou um pouco, né, sobre como foi essa partida, o que eles acharam da partida, né? Mauro César, Denilson, enfim, Nicola, muitas pessoas falaram, muitos jornalistas falaram sobre a partida de ontem, e é isso que veremos no vídeo de hoje. Agora vamos começar o vídeo com uma análise do Mauro César falando o que ele achou da partida, e parece que ele não gostou muito não. Vamos ver. Aí alguns superchats, Mauro, sobre o pessoal da partida de ontem. O que você achou do clássico, né? Você comentou, Flamengo 1, Botafogo 0, gol do Léo Pereira aí no finalzinho, no apagar das luzes, né? Como já dizia antigamente. Bem, o jogo foi muito ruim, né? O jogo foi muito ruim. O Botafogo é uma equipe em reformulação, mudou muito, né? O Botafogo estreou um jogador ontem importante, e o Flamengo é um time que acho que está tentando mudar a forma de jogar. Não tem muito a ver com o Flamengo que o Tite tentou fazer jogar no ano passado ali, tentou alguma coisa na reta final, tentou a vaga na Libertadores, né? E tem tido muitas dificuldades, né? O Flamengo criando muito pouco. Ontem eu achei que o time, inclusive, foi inferior ao jogo contra o Vasco. Contra o Vasco, no mínimo, a gente viu a primeira metade da etapa inicial, um time tendo total controle e sufocando o Vasco. O Vasco não conseguia passar do meio campo, né? Ontem não foi assim. Ontem foi uma leve pressão inicial no campo do Botafogo. Depois o Botafogo já começou a igualar o jogo, criou as melhores situações do primeiro tempo, né? Ontem o Rossi, inclusive, se redimiu daquela falha clamorosa no domingo, que fez uma defesa incrível embaixo ali, na finalização do Tiquinho, a bola às costas do Ayrton Lucas, né? E o Botafogo conseguiu quase fazer 1-0 ali. Depois teve outra chance com o Tiquinho caindo pelo outro lado, as costas do outro lateral, aí chutando um cruzado, um chute cruzado para dentro da área, e o Júnior Santos desvia, a bola passa à direita da trave, com muito perigo. Foram as melhores chances do jogo. Até o gol do Flamengo, né? Acho que foram as duas melhores chances, foram do Botafogo no primeiro tempo. Jogo muito fraco, acho que o Tite vai ter que tentar encontrar soluções. O time não cria situações de perigo, inclusive tanto o Pedro como o Cebolinha mal, mas quantas oportunidades eles têm? O Pedro não recebe uma bola em condições, o Cebolinha não recebeu uma no mano a mano que ele chegou a levar no fundo e cruzou, aí o Arrascaeta não cabeceou para o gol porque o Hugo se antecipou muito bem, o lateral esquerdo do Botafogo. Foi a única jogada que o Cebolinha fez, então apareceu muito pouco. E fica uma situação assim, quando entra melhora com o Bruno Henrique e Gabriel. Eu acho que assim, são diferentes, são ótimos, ninguém está discutindo aqui a qualidade dos dois, né? Que fazem uma outra coisa. Claro que eles têm qualidade, mas eles entram numa fase do jogo diferente, né? No momento que o jogo já, o adversário está mais cansado, o jogo já não está tão truncado, e, enfim, acabam se surgindo outras situações. Mas se colocar de saída o Gabriel e o Bruno Henrique, acho que vão sofrer bastante também. Porque o Flamengo não consegue, é muito previsível, muito pouca movimentação, troca pouco de posição. Então tem vários problemas ali que eu acho que o Tite vai ter que resolver. Agora, tudo isso pode ser colocado dentro de um pacote de começo de temporada. Isso é inevitável, a gente não dá para ser incoerente, achar que em alguns poucos jogos vai ficar uma maravilha. Mas poderia pelo menos ter algo a se elogiar, além de um desempenho individual de um ou de outro, como o caso do goleiro, quando faz uma grande defesa, o Léo Pereira na fase muito boa e ainda fazendo gol, né? Mas o gol só aconteceu porque o Gatito Fernandes falhou clamorosamente, né? Não fosse isso, ia terminar mais um 0-0 seguido, né, para o Flamengo, depois de empatar sem gols com o Vasco no domingo. A atuação muito fraca, muito ruim, né? Mas não dá também para ficar tendo certezas absolutas a partir disso, né? Não vai dar certo, tudo muito ruim, tem que trocar o técnico. Aí não dá, gente. Aí é uma coisa histérica, doentia, que não dá nem para levar a sério, né? Esse tipo de análise, desculpa, tô fora. Não dá. Agora que tá muito ruim, tá. Acho que o Tite sabe disso. Na coletiva ele não fala com todas as letras, porque evidentemente não vai fazer críticas ao seu grupo de jogadores, né? E ontem até na coletiva, ele até, em dado momento, ele falou, me cobrem mais lá na frente, né? Para um dos colegas que fez uma pergunta, ele falou, me cobrem mais adiante, me cobrem lá na frente. Ou seja,
meu time está em construção, né? É como se fosse uma obra e a casa está subindo, parece muito feia, mas vai ficar bonita. E essa casa está bem feia nesse momento. Para ficar bonita, vai ter que trabalhar bem nessa construção, mas eu acho que faz parte desse processo, né, de construção de um time. E uma coisa que me chama a atenção também é que o Tite costuma ter equipes que sofrem muito pouco defensivamente, né? Quando atinge ali um certo nível, os times dele sofrem poucos gols. Eu acho isso uma virtude. E ele monta os times pela defesa. Time seguro, toma pouco gol e tal, e a partir daí a coisa vai evoluindo. O melhor time dele, para mim, foi o Corinthians em 2015. Foi exatamente isso. Você pega até os números do Corinthians no primeiro turno daquela campanha, e depois evolui muito em posse de bola, chances criadas, em gols marcados, muito gol de jogada trabalhada. Aí ele ajusta, até quando ele consegue ajustar o Jadson na direita, depois do título ele fala que se inspirou no Ozil da seleção da Alemanha, da Copa de 2014, que foi campeão do mundo. O Ozil fazia ali, como diz o André, um ponta barra armador ali, né? Um cara que joga pela ponta ali, mas é um meio campista, é um cara para articular jogadas, e o time foi crescendo. Mas o Flamengo ainda assim, ele cede oportunidades aos adversários bem preocupantes. Aconteceu contra o Vasco e aconteceu ontem diante do Botafogo. Mas acho que isso faz parte de um processo. A gente tem que entender que tem um trabalho sendo feito. Se ele vai ser bem sucedido ou não, não sabemos. Mas querer que tudo funcione no automático, gente, não funciona. Não é assim. Alguns técnicos recentes do Flamengo conseguiram pegar o time e dar a famosa chacoalhada, que muitas vezes tem a ver, por exemplo, quando chegou o Renato Gaúcho. O Renato, ele assumiu o Flamengo junto com a volta dos jogadores que estavam nas seleções. Então, o seu antecessor tinha vários desfalques que ele não teve no primeiro momento. Rapidamente, o time melhorou, lógico, né? Instantaneamente melhorou. Você está sem vários jogadores importantes contundidos ou servidos em seleções, os caras chegam, porra, é lógico, vai melhorar. E melhorou. Aí mais adiante veio mais data FIFA. Aí desfalcou. Aí a coisa, nossa senhora. Aí foi terrível, não encontrava nenhuma solução. Então, não adianta também ficar se iludindo achando que algo que funciona rapidamente vai ser o ideal, pode ser uma mera ilusão. Agora vamos ver o que o Nicola falou, né, sobre essa partida do Flamengo. Ele citou ali o Carolina, né, o Léo Pereira, que fez o gol salvador no final da partida. Ele deu a sua opinião sobre essa partida e falou um pouco sobre o Flamengo. Vamos ver o que ele disse. Quero falar agora sobre o Flamengo de Carolino. Não conhece? É a nova brincadeira com o Léo Pereira, o grande responsável pela vitória do Flamengo por 1-0 contra o Botafogo. Foi do zagueiro, o gol no finalzinho da partida, de cabeça com falha do Gatito. Vale a lembrança de que o Léo Pereira já havia sido talvez o principal jogador no confronto em 0-0 com o Vasco, tirando e participando de maneira decisiva no sistema defensivo. Vitória na noite dessa quarta-feira num jogo ruim. O Flamengo saiu sob vaias no intervalo do primeiro tempo. No segundo tempo teve mais oportunidades e se aproveitou da falha do Gatito para vencer. Por que Carolino? É que o Léo Pereira está namorando com a Caroline, que é uma modelo, uma influenciadora digital, que já foi namorada do Militão, Éder Militão. Inclusive Militão e Caroline têm um filho. Recentemente, Léo Pereira e Caroline começaram a namorar e o zagueiro do Flamengo ganhou o apelido de Carolino, disse que gosta do apelido, que está dando sorte e não há problemas. Só para completar sobre o Flamengo e o Campeonato Carioca, com a vitória que vem depois do 0-0 com o Vasco, o Fla pulou para a segunda colocação na classificação geral. O Fluminense é o primeiro com 14, o Flamengo é o segundo com 12. Botafogo e Nova Iguaçu dividem a terceira colocação com 11 pontos cada. Desses 4 times que eu citei, só o Botafogo tem 7 jogos. As outras equipes entram em campo, com exceção ao Flamengo, que vai ter uma partida a menos. E você, o que está achando da fase do Léo Pereira? É o amor vencendo? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. E no programa Jogo Aberto, a Renata Fã e o Denilson falaram um pouco sobre a vitória do Mengão, né, e comentaram sobre a partida, né, esse 1-0, e citaram também ali, né, o fato do Pedro ter sido vaiado por boa parte da torcida, né. Infelizmente o Pedro foi vaiado. Eu honestamente não vejo motivos para vaiar o Pedro, né, ele vem de um bom início de temporada até, acho que ele marcou 3 gols até agora, em 4, 5 partidas, então não tem por que vaiar o Pedro. Jogou mal ontem? Jogou, a bola chegou pouco também, não teve tantas oportunidades, né.
Mas aí o Denilson e a Renata falaram um pouco sobre isso. Vamos ver o que eles falaram. O Thiago Nunes nitidamente preparando esse time para a pré-Libertadores, que é o objetivo maior, aproveitando também o estadual para fazer testes, mas ontem era clássico e diante do Flamengo, Luiz Henrique estreou, até jogou bastante tempo, enfim, vai cada vez se entrosar mais. E o Flamengo ainda não está calibrado, azeitado, não está naquele ponto ideal. E eu esperava mais até pela concorrência, jogadores que quando entram poderiam mostrar mais serviço para o Tite. E me chamou a atenção o Pedro saindo, a torcida vaiando o Pedro pela partida de ontem, imagino, pelo Clássico. E aí aplaudindo o Gabigol, que até perdeu um pênalti contra o Vasco. Relacionamento de amor e ódio com o Gabigol, né? Que coisa, altos e baixos. Gosta desse jeito, né? Ele tem obviamente o torcedor tem uma gratidão e um carinho muito grande pelo Gabigol, mas todos os jogadores que têm esse sentimento com o torcedor oscilam, né? Dentro desse campo do sentimento, entre o amor e o ódio. Agora, eu esperava mais do Clássico, não só do Flamengo, mas também por parte do Botafogo. Eu entendo que às vezes o adversário jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã, você tem que ser um time muito mais reativo do que propor jogo e dominar a partida. O Tite, quando fala de domínio, no geral, pelo menos no segundo tempo, pode ser que tenha tido um pouquinho mais de domínio, mas pelo menos nesse começo de temporada para os clubes, e especificamente Flamengo, a sensação é que o Flamengo está custando fazer gol e sofre algumas oportunidades. Se o adversário consegue fazer gol primeiro, não sei se o Flamengo vai ter essa força, né? Vai ter a força de fazer gol, mas eu acho que vai ficar muito exposto na parte defensiva. Contra o Vasco foi dessa forma. O Flamengo dominou até mais contra o jogo contra o Botafogo, mas o Vasco teve as melhores oportunidades no jogo. Então é isso, né? Essas são as notícias do vídeo de hoje, né? Mauro César, Nicola, Denilson e Renata comentaram um pouco sobre o jogo de ontem, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa partida. O que você achou? Pra você, qual foi o melhor jogador do Flamengo na partida? Isso acho que tá bem claro, né? Quem foi o pior jogador na partida de ontem? Deixe sua opinião nos comentários. E já que você chegou até aqui, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!